noite a todos, boa noite aos nossos convidados. Boa noite. Muito obrigado por estarem aqui hoje conosco. Para quem não conhece, Shopify Space é uma iniciativa da Shopify com a Fulcom. Estamos trazendo aí essa experiência que antes só existia em Nova York e para São Paulo, que também é um grande mercado da Shopify no mundo. E nesse momento estamos aqui com o patrocínio da Asas, Shopify Space, e a gente recebe dois convidados ilustres aqui. Primeiro, falando da Asas, né, o nosso convidado Anderson Peril, que ele é Head de Combate a Fraudes do Asas. Seja bem-vindo. E também a Carolina Nacli, gerente de parcerias e alianças da ClearSale. A gente vai falar aqui sobre segurança e inteligência em pagamentos online. Obviamente vamos falar bastante de fraude, de gestão de riscos também. Tá? É um tema essencial para quem vende online, obviamente, né? Então a gente quer entender aqui um pouco dos desafios atuais, o que vocês estão vendo de tendências também de fraudes e as soluções que estão sendo implementadas pelas suas empresas para resolver essa questão. Trouxe aqui uma colinha, só para dar um contexto, né? No negócio brasileiro, a segurança dos pagamentos nunca foi tão importante. Eu vejo, porque eu sou lojista também, apesar de sermos agência, a gente opera muitas lojas virtuais, então a gente sente na pele, né? E com o crescimento acelerado das vendas online no Brasil, também aumentaram os riscos, as fraudes, né, e os desafios para preveni-las. E apesar de existirem muitas soluções, muitos lojistas ainda têm dificuldades para escolher o que realmente atende às suas necessidades. Então, hoje a gente vai falar justamente sobre isso com vocês. A ClearSale lançou recentemente a nova edição do Mapa de Fraude, um estudo que analisa dados mais recentes do mercado digital. Em 2024, foram mais de 2,8 milhões de tentativas de fraude, um prejuízo estimado em 3 bilhões de reais, então não é brincadeira, né? Não dá para a gente simplesmente ignorar as fraudes, né? E esses números mostram a importância de entender e agir com inteligência para proteger as nossas vendas online. Então, vamos pular para o que interessa. Primeiro você, Carolina, a pergunta para você. Quais são os principais tipos de fraude que a ClearSale tem detectado no mercado atualmente e se há algum perfil ou um padrão específico que o lojista deve ficar atento? Legal. Boa noite, obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. A gente, falando em tentativa de fraude, né? O fraudador hoje, ele não, a gente não pode imaginar o fraudador como uma pessoa mais, alguém ali que está tentando, né, aplicar um golpe. Obviamente a gente tem alguns casos assim, mas a gente está falando de grandes corporações que são empresas que são montadas para aplicar fraude, né? E eles usam muito a tecnologia, então a gente precisa estar realmente muito atento. A gente precisa usar a tecnologia do nosso lado também, né? Pensando em tipos de fraude, para trazer um pouquinho de concretude aqui, no final das contas, as fraudes que ainda são tem fraudes muito complexas, que envolvem interceptação de mercadoria da transportadora, mas o que a gente mais vê ainda em quantidade, né, falando desses milhões de tentativas que a gente identificou no último ano, né, em 2024, a gente fala de, principalmente, quando um fraudador, né, imagine um fraudador, mas a gente está falando, às vezes, de uma máquina, que utiliza dados de uma pessoa real, né, os dados que muitas vezes são comprados por eles no submundo ali da fraude, que eles têm acesso a dados das pessoas, eles invadem um cadastro, invadem uma conta de alguém e utilizam esses dados reais de uma pessoa, então o CPF, o endereço, o telefone, muitas vezes até os dados bancários, que eles têm acesso a essas informações nas redes ali, né? Não é nas redes sociais necessariamente, mas nas trocas de informações, na Deep Web. Eles têm acesso a esses vazamentos, essas informações, e eles se fazem passar pelo consumidor. Então, a fraude ainda mais comum, infelizmente, que a gente ainda vê, é a fraude de invasão de conta e de roubo de identidade. Alguém com os dados se fazendo passar por aquela pessoa. E quando a gente vai olhar a prevenção, quando a gente olha a prevenção à fraude, a gente olha justamente a combinação daquelas informações, dos dados. E se os dados são todos quentes, digamos assim, fica ainda mais difícil a gente conseguir combater. Então tem algumas questões de comportamento que você precisa
identificar para entender que aquilo realmente pode ser um desvio. Um outro ponto, que é o que é mais perigoso ainda, que a gente fala do acesso, né? Eu falei da Deep Web, mas hoje o que tem sido muito utilizado é o que a gente chama de engenharia social. Engenharia social é a própria pessoa passando os dados para um fraudador sem saber que ele é um fraudador. Sim, uma mensagem de WhatsApp. Exatamente. Então, um os problema. famosos phishings, as ligações. Estava conversando aqui com o Perilo antes. Então, tem pessoas que, infelizmente, são mais suscetíveis. Elas vão atender uma ligação de alguém se fazendo passar por uma empresa e ela consegue jogar ali uma conversa e a pessoa cai naquela conversa. E sem ela piscar, ela já está passando todos os dados para o fraudador. Às vezes achando que está se protegendo de uma fraude. Exatamente. Mas então, nesse momento, esse descuido, que a gente não pode culpar as pessoas, mas esse descuido ele gera ali uma passagem, né? A gente passa essas informações para o fraudador, ele vai usar todos os dados quentes e vai tentar fazer uma fraude. Então, infelizmente, esse ainda é o maior indicador ali que a gente tem de tipo de fraude e que vai se desdobrando em outros tipos de fraude. E aí que a gente está falando de roubo de dados e invasão de conta, né? E aí como fazer para ficar atento com isso, né? Terminando aqui um pouco o discurso aqui, a conversa. Então, para um lojista entender o que pode estar acontecendo um desvio, tem algumas diquinhas que a gente dá. Primeiro, se os dados de cadastro não estão combinando com os dados da compra. Então, os dados que foram cadastrados no primeiro cadastro ali na loja não combinam com os dados da compra. É outro nome, o outro CPF, endereço de entrega. Outra dica que a gente dá, muitas tentativas de compra com o mesmo CPF, vários cartões diferentes. Que mais que a gente vê? Tentativas de logins, de troca de senha, por exemplo. Então, tem algumas dicas que, se a gente consegue ver algum desvio naquele comportamento usual, pode ser ali uma chave para uma fraude. Então, o lojista realmente tem que ficar atento. Óbvio que ele pode usar ferramentas, a gente vai falar um pouquinho mais depois disso, mas desvios de comportamento são sempre muito perigosos e o lojista precisa prestar bastante atenção. E é difícil acompanhar esse comportamento quando você tem milhares de pedidos por dia, né? Exatamente. E aí... bons parceiros, né? Aí que entra, exato, a tecnologia. De antifraude. Exatamente. Né? Então, vamos conectar com uma próxima pergunta, agora para o Anderson, né? Como que a centralização de dados e o monitoramento de métricas, que é basicamente o que você está falando, né? Como taxa de conversão, padrão de checkout, comportamento do cliente, né? Ajudam a identificar pontos críticos para a segurança e a eficiência do pagamento? Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui representando o Asas nessa nossa conversa. Acho que eu dividiria a resposta em dois momentos ali, né? A gente olhando um pouco mais para a questão da centralização dos dados e uma outra mais voltada ali para o uso de métricas e indicadores ali fazer como parte da monitoração. Em termos de uso de dados, acho que vai muito em sinergia com o que a Carol comentou. Ter a visão 360 desse cliente ajuda, né? Então, acho que é muito importante você, de alguma forma, conseguir, dentro da tua estrutura interna, fazer com que tenha sinergia entre essas informações. Porque qualquer informação, qualquer desvio que aconteça ali, se você estiver olhando para isso de forma isolada, muitas vezes você vai deixar uma situação de risco ou de fraude passar, ou você pode tomar uma decisão um pouco mais restritiva e punindo ou criando uma fricção desnecessária por não ter esse olhar 360. Então a Carol mencionou ali, os dados, muitas vezes um ponto de atenção é sempre comparar se o dado do portador do cartão é igual ao comprador. Mas não necessariamente essa divergência em 100% dos casos é um risco. Pode ser eu usando o cartão da minha esposa, vice-versa, você usando o cartão de um parente, e é normal. Então, olhar para esse fator isolado não necessariamente significa que é uma situação. Pode ser uma situação de alto risco, mas pode ser um bom cliente que, por uma determinada circunstância, optou em fazer o pagamento daquela maneira. Então, tentar conectar todos os dados numa visão 360 ajuda, porque daí eu posso ter essa divergência entre portador e a pessoa da compra, mas eu posso estar olhando a questão da logística, para onde está sendo enviado essa mercadoria, já é um endereço que eu conheço ou não,
eu posso estar avaliando a geolocalização ou o device do dispositivo que está fazendo a compra. Então, é muito importante ter essa visão 360 quando a gente fala de dados, porque isso acho que ajuda o lojista ou o fornecedor ali que está prestando a solução de fraude a ter uma estratégia mais refinada e tentar evitar ao máximo impactar bons clientes. E daí o uso das métricas em si, eu acho que é um outro componente muito importante, porque qualquer desvio, e daí na situação de risco, né, a gente costuma falar que nem sempre aumentar ou diminuir é bom. Né? Então, às vezes você olha, se eu aumento minhas vendas, isso é bom. Mas a gente que trabalha com risco, a gente sempre trabalha com os dois fatores. Não significa que aumentar seja bom e nem que o diminuir seja ruim e nem vice-versa. Então, qualquer desvio de indicador para a gente é sempre um ponto de atenção. Porque você pode estar aumentando, por exemplo, sua taxa de conversão. Isso não necessariamente ser bom, você pode estar passando por uma situação de ataque, e a queda também pode ser muitas vezes pode ser um problema não relacionado até à questão de antifraude. Você pode ter sofrido algum problema no teu gateway de pagamento, pode ser uma questão pontual do emissor do cartão, tem N fatores. Então acho que é importante em termos de gestão ter uma estrutura ou ter alguém responsável, ou até um parceiro fazendo essa gestão, mas olhando para essas oscilações, independentemente se é para cima ou para baixo, é importante olhar, porque você vai ter um comportamento habitual, independentemente do teu segmento de atuação. Então qualquer desvio para cima ou para baixo é sempre legal, sempre é importante ter alguém ali olhando e tentando identificar o que pode ser aquilo. Pode ser uma situação de fraude, mas pode ser N fatores. Às vezes é uma implementação que foi feita no momento do checkout, ou adotou uma solução, um CAPTCHA, alguma coisa ali que não está funcionando. Não tem nada a ver com fraude, mas é uma situação que se tiver alguém atento ali, pode ajudar. E é claro que vão ter situações mais direcionadas à fraude, né? Então ataques, usos de testes de cartão, enfim. Então acho que é a composição, né? Você ter o contexto 360 do teu usuário, da tua operação, e tá monitorando indicadores estratégicos para o teu negócio, ajuda você a fazer uma gestão não só sob a perspectiva de fraude, mas uma gestão olhando para o teu negócio como um todo. No fim das contas, o faturamento da loja, a fraude é um dos fatores que você calcula o faturamento. O tráfego, a conversão, o ticket de médio, a fraude, né, dentro dessa composição. Muitas vezes, o que ele falou aqui, por exemplo, tem algum erro que não tem nada a ver com antifraude, mas que não subiu uma atualização, por exemplo, o fraudador ele fica atento a isso. Ele acompanha. Se ele faz uma tentativa e viu que passou fácil, digamos assim, né, quando tem ali, esqueci não, né, mas não subiu uma atualização, deixei de pedir um CAPTCHA ou deixei de anotar o CVV do cartão, por exemplo, captar essa informação. O fraudador percebe, até porque ele usa robô também, eles percebem muito rápido, em questão de minutos, entra um ataque. Então é bem importante que ele está... Ataques, né? Exato. Quando a gente fala ataque é que é massivo mesmo. E aí, por questão de uma brecha que não tem nada a ver com a solução antifraude ou com o time ali que está olhando, o fraudador consegue aproveitar aquela oportunidade e depois para recuperar fica mais difícil. Até descobrir onde foi, às vezes é complicado. Então, por isso que é importantíssimo o que ele falou de olhar o 360 e não ficar olhando ali só no momento da transação, né? O onboard é importante, o cadastro, as informações que você pede. Então... E é uma delícia, né? No momento que um descobre, vem um bando, né? Tem... Exatamente. Compartilham e nas Discord, Deep Web, então... Exato. Nós tivemos um cliente que migrou recentemente para a Shopify, e na solução anterior dele, quando a gente foi fazer o checkout, ele falou assim, pode deixar o nome e o CPF vazio que você vai ver que vai passar. Eu assim, como assim? Não, vai passar, não tem problema. Aí a gente deixou e passou. Comprou o cartão, normal. Falei, cara, e aí? Não, a gente não tem fraude, já tomamos direto aqui. Me dá arrepio na espinha ouvir uma coisa dessa. Nossa, você é corajoso, né? Tem que ter coragem, né? Inclusive nos contratos que a Clearseal faz com os fornecedores, a gente tem algumas cláusulas que, entre aspas, incentivam a gente receber essas informações, porque se a gente não recebe, por exemplo, o CVV do cartão, é uma fragilidade e a gente não consegue se responsabilizar por a análise daquele pedido. Então é super importante que as informações venham bem preenchidas, com
com o espaço certo, então o CPF tem que ser ali o número Padrão, certinho, padrão, para checar, etc. Então é complexo, tá, pessoal? Complexo. Pessoal do lojistas, não achem que é fácil, né? E agora uma pergunta para ambos, tá? Mas começando pelas damas. Como que vocês avaliam o equilíbrio entre segurança e experiência do cliente? Eu imagino que Sim. não é fácil, você não pode bloquear todas as vendas, né? Para garantir essa segurança, né? E até que ponto a prevenção de fraude pode impactar negativamente a jornada do consumidor? Sim, pode impactar bastante, tá? O que acontece? Na ClearSale, depois de muitos anos trabalhando, tem mais de 20 anos na empresa, trabalhando exclusivamente ali com e-commerce, né? Hoje a gente atua em vários segmentos, mas a gente nasceu no e-commerce. A gente usa um conceito que a gente chama de efeito rede. O que é o efeito rede? A gente atua com vários, né, com milhares de lojas. Todas essas informações, elas estão dentro do nosso banco de dados. E a gente, essa visão 360 que o Perillo comentou, ela extrapola um pouquinho, porque a gente está olhando aquele indivíduo em todos os e-commerces, por exemplo, tá? Então, quando a gente fala de efeito rede, é quando eu consigo enxergar se algo está acontecendo numa loja aqui para eu evitar que aconteça na próxima. Então, muitas vezes a gente pede realmente muitos dados para os nossos clientes, informações ali sobre o pedido, sobre a compra, os dados cadastrais, etc., que é justamente para que a gente possa olhar esses desvios que podem acontecer. E eu consigo prevenir aqui para não deixar acontecer lá. Quando a gente fala de experiência do cliente, então um dos maiores, vamos dizer assim, argumentos e maiores defesas que a ClearSale faz é justamente a gente conseguir aumentar as vezes, porque fraude, assim, não, fraude se você colocar um antifraude vai cair minhas vendas porque vai bloquear um monte de gente, a gente não vai vender, a aprovação vai cair, etc. Existe esse mito, né? O que a ClearSale trabalha, justamente por a gente ter muita informação e saber usar essas informações de uma forma cruzada, é a gente conseguir aumentar a aprovação. Então tem muita gente que está, por exemplo, utilizando, né? Muita empresa está utilizando uma solução combo ali, né? Nada contra, tá? Cada um tem uma realidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas está usando uma solução combo e que já tem todas as funcionalidades ali e não está enxergando ali uma oportunidade, a aprovação está muito baixa. Quando alguém que olha só para isso consegue entender que existe oportunidade de eu separar melhor o que pode ser uma fraude, como o exemplo que ele deu, a pessoa está usando o cartão da mãe, mas não é dele, mas a gente sabe que ele já usou o cartão da mãe outras vezes, né, e que esse cartão é bom, que ele já tem uma relação com aquele cartão, nós não vamos bloquear essa compra. Então, é muito delicado, sim. O antifraude ele pode jogar contra, desde que você saiba utilizar. Então, a gente busca sempre olhar para a experiência no final. Tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia tem muito essa tendência de menor fricção possível. Quando a gente está falando em fraude, não dá para ter zero fricção, porque você corre muito risco, né? Tem empresas que a gente sabe que tem isso como vamos dizer assim, um lema, uma Amazon da vida, né? Que eles têm lá com 2 cliques você faz, mas no Brasil, dependendo do perfil, às vezes até o próprio cliente pode desconfiar se for muito fácil comprar. Então esse equilíbrio vamos dizer assim, é a pergunta de $1 milhão. Como é que você equilibra o antifraude de uma forma eficiente sem prejudicar a experiência do cliente? O que a gente defende é informação, dado, comportamento, algoritmo, estudo, retroalimentação de informações. Então, quando a gente sabe que aconteceu uma fraude com aquele perfil, a gente retroalimentar o nosso modelo para que isso não aconteça com os próximos, né? Então, é crítico para a gente, vamos dizer assim, que a gente... E aí, por último, eu incluiria, a cada ano que passa, a gente tem descoberto novas formas de autenticações. Então, hoje a gente tem a biometria facial, você tem os tokens, os 2FAs, os 3DS. Então, você tem muita tecnologia envolvida para que você faça essa autenticação de uma forma menos fricção possível. Mas a melhor fricção é a não fricção, que você consegue com dados, que a gente chama de autenticação invisível. Sem precisar entrar em contato com o cliente, você consegue, com base nas informações, aprovar mais, né? Então esse é, vamos dizer assim, o conceito principal que a gente usa. Os emissores agora, né? Eles Exato. estão fazendo autenticação pelo aplicativo, de outras formas. O Face ID do próprio aplicativo, ele já é super seguro. Então ambientes dentro de um aplicativo. A gente falou disso na semana passada, até com o time do Asas, numa conversa que a gente teve,
justamente que esses aplicativos bancários que já estão fazendo e-commerce, os super apps, é um ambiente muito mais seguro, porque você já tem toda a autenticação dentro do aplicativo do banco, né? Enfim, é um mundo de possibilidades aí. Qual é a sua opinião, Perilo? Bom, vai muito em sinergia com o que a Carol comentou, mas um ponto que acho que vale a pena comentar, acho que o principal desafio ele nasce dentro de casa, na verdade, né? Então, o comerciante ali, ele ter a cultura ou ter esse senso crítico de que trabalhar ou investir numa solução antifraude é um investimento e não um custo. Então, acho que esse é o primeiro mindset ali que o comerciante precisa ter. Ele tem que ver aquilo como sendo parte do investimento e não como sendo mais uma linha de custo. E daí como saber equilibrar? É igual a Carol falou, né? Fraude, a gente brinca no mercado, fraude zero só vai existir se for venda zero. Então, aí acho que entra muito numa questão matemática mesmo, financeira. Então, é o quanto o teu negócio tem capacidade ou quanto você vai absorver essa fraude. Você vai ter fraude. Então, é quase que fazer um P&L mesmo, seja do teu produto ou do teu negócio, avaliando. Então, assim, o meu negócio suporta ter X mil reais de fraude e baseado nisso eu consigo montar uma estratégia de até quanto eu consigo ser agressivo em termos de flexibilizar uma política, flexibilizar um processo de transacional, um processo de onboard, enfim. Então, você vai ter que comprar algum risco, né? O quanto você quer comprar de risco. Porque a melhor das soluções, realmente, hoje tem muita tecnologia, né? A melhor das soluções é você investir em termos de autenticação invisível. Então, hoje tem várias soluções que você consegue implementar para evitar o máximo de atrito e tentar deixar para dar aquele tiro que realmente vai criar uma fricção, vai ter um atrito maior para situações muito específicas e que tende, talvez, ali se você errar e for o teu cliente, talvez muitas vezes até o cliente entende aquela fricção. Fala, porra, realmente, era uma transação que eu nunca fiz, um valor super expressivo, era um contexto que eu nunca tinha, então faz até sentido. Muitas vezes o cliente final acaba até elogiando e vê isso como uma boa prática. Pô, então, eu coloquei o dado errado aqui. Realmente. Exato, então, mas você tem que saber usar isso com muita cautela, né? É uma linha muito tênue em tentar equilibrar até onde você vai com a tua estratégia de prevenção versus a questão do atrito. Mas eu acredito que passa muito começa ali dentro da própria empresa, em ter essa cultura, ou a pessoa que está administrando o negócio ali, entender que isso faz parte do investimento e tentar entender até quanto ela consegue suportar de perda, porque ela vai ter perda. Então é importante, ela vai ter, né, mas ela tem que ter dentro dos níveis que sejam sustentáveis. Né? Exato. Exatamente, essa é a conta que tem que fazer. São dois cálculos, né? O retorno sobre o investimento na solução de fraude e o retorno sobre a experiência. Sobre a experiência, também. Exato. Tem que equilibrar. A gente teve casos aqui de que o antifraude do nosso cliente era uma conta que o financeiro fazia em relação a quantas fraudes eu estou tomando e quanto que está custando para mim. Aí ele tinha lá uma conta de tantos % do meu faturamento em fraude, então ele assumia essas perdas e isso é o que estava justificando ele não investir numa solução. Né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, olha, financeiramente está até certo. Né? Tá mais barato você assumir o risco do que você contratar uma ferramenta. O problema é que o dia que descobrirem o seu site, essa conta não vai fechar. Você vai tomar muito prejuízo. E assim, infelizmente, né, eu estava certo. E ele vendeu, acho que 3 bicicletas de, sei lá, 60 mil reais para um fraudador e, né, depois nunca mais tirou um antifraude. Então, essa conta de retorno sobre investimento, ela também pode ser capciosa, né? Sim. Porque no momento em que a loja que está descoberta, né, entra nesses grupos, nessas milícias que eu chamo, né, aí o risco aumenta significativamente. Exato. E assim, não necessariamente, é o que eu falei, cada um tem uma realidade. Não necessariamente você precisa contratar um antifraude à parte. Você pode usar o antifraude que está embarcado dentro de uma solução, como a do Asas, por exemplo. Tem empresas que fornecem soluções já dentro da sua própria solução de pagamento, com uma visão cuidadosa. Às vezes até usam parceiros, como a própria ClearSale. A gente também atua através de outras plataformas, não só diretamente. Então, se o cliente não quer, ele tem ali e fala, não, eu não quero lidar com o antifraude, com a empresa de antifraude, eu não tenho como.
usa uma plataforma que já venha com a solução ali, que tenha uma visão, que cuide disso para você, e tá tudo bem, né? Então, assim, depende muito da realidade. Agora, o setor, né, todo. Exato. O que não dá é para o que você falou, ignorar o fato de que existe a tentativa de fraude e que quando você tem... Isso que é a dicotomia aqui. Quando você tem um antifraude, você vai ter um retorno melhor do que você achava que teria. Porque justamente ele tem essa capacidade de separar o que é bom e o que é ruim. Então, você deixou de vender 3 bicicletas de 60 mil, mas você vendeu mais um monte de bicicleta de 3 mil, só que aquelas de 60 mil eram fraudes. Né? Então, tem essa delicadeza. E o maior risco é o falso positivo. Exato. O falso positivo. O cara é um cliente bom, que tinha tudo para comprar e... Esse é o nosso desafio grande. Errou. Exato. Né? E aí fica um preconceito. Não vou usar antifraude porque o antifraude deixa de vender. Não é bem por aí. Acho que é por aí. Bom, continuando aqui agora a pergunta para o Perilo. Tá? Quais são as principais dificuldades que os lojistas enfrentam para implementar soluções de segurança e pagamento, especialmente em pequenos e médios negócios, que eu imagino que é onde o pessoal quer uma solução all-in-one, né? Contrata o Asas, em vez de contratar um antifraude com um gateway, com uma adquirência, né? Então, como que é a sua visão a respeito disso? Eu acredito que hoje isso tenha evoluído um pouco, mas eu acredito que ainda exista, mas no passado era muito difícil por parte de pequenos e médios comerciantes entenderem o que era fraude. Muitas vezes a fraude no passado acabava sendo alocada em uma linha de crédito, entrava como inadimplência e a empresa tratava aquilo como inadimplência. E daí você tinha o custo da fraude que você tomou e muitas vezes de todo um processo de cobrança, seja interno ou de algum escritório, para tentar recuperar aquele valor. Então, acho que o principal desafio para quem está começando, tem um comércio médio pequeno, é tentar diferenciar o que realmente é fraude do que é risco de crédito. Isso acho que ajuda depois até a tomar a melhor decisão em relação a que fornecedor que você vai buscar. Em termos de evolução de mercado, hoje um ponto positivo é que você tem soluções e fornecedores, seja Clear ou outro, para qualquer tipo de gosto, né? E qualquer tipo de bolso também. Então você vai ter soluções mais baratas, vão ter soluções um pouco mais caras, que às vezes não é caro, dependendo do cálculo que você vai fazer, mas você tem solução para tudo. E daí, ao mesmo ponto que isso é bom, que você tem um leque maior hoje de soluções e fornecedores, pode ser ruim, porque se você não tem o conhecimento, e muitas vezes o pequeno e médio não tem esse conhecimento técnico, aonde eu vou investir o meu dinheiro? Porque às vezes já é um dinheiro escasso e poderia estar investindo em marketing, poderia estar investindo em outras coisas, vou ter que investir em uma solução antifraude. Então, tentar entender onde eu vou fazer o investimento desse dinheiro. Então, acho que o principal desafio é tentar entender qual a fraude, que tipo de fraude está acontecendo, porque dependendo de cada fraude é uma solução diferente, mas a minha recomendação seria, para quem está começando, tentar contratar soluções que já tem um ecossistema embutido ali. Então, por exemplo, hoje você vai contratar um meio de pagamento, é bem provável que o básico eles já vão te garantir. A Carol comentou do Asas, a mesma coisa. A gente tem soluções ali que garantem a gente tem soluções, inclusive, da Clear e outros fornecedores que a gente usa ali no dia a dia para fazer a parte de prevenção. Então, eu tentaria, talvez um all-in-one saia alguma coisa um pouco mais caro ou não, mas precisa investir, né? O barato e caro aqui é relativo, vai ter que fazer conta ali. Mas eu acho que o desafio é esse, né? Diante de um cenário que tem tantas opções e talvez você não tenha conhecimento técnico do que está acontecendo, é onde eu invisto o meu dinheiro. Então, acho que ter oportunidade de ter acesso a conteúdos como esse que a gente está fazendo aqui hoje, ou buscar coisas na internet, enfim, acho que isso ajuda. Mas tem que ficar atento, né? Acho que tem que saber muito bem onde vai investir. Então, acho que a principal dificuldade talvez é essa, né? O que eu faço com esse dinheiro que está contado aqui? Onde eu vou investir? E será que eu vou ter o retorno que eu gostaria, né? Às vezes eu vou investir numa solução, eu tenho um problema no processo de onboard e estou investindo lá numa solução que está fazendo a parte do transacional. Vai dar resultado? Vai, mas talvez seria muito mais eficiente investir numa solução na entrada. Em resumo, contrata o Asas e... Cara, se contratar o Asas ajuda. Tá em casa, né? Tá em casa. Tranquilo. Aqui, né? Mas contratando alguma solução, eu acho que já ajuda. Legal.
Bom, Carol, sabendo que as pessoas mais velhas costumam ter mais dificuldade para usar as ferramentas digitais, né? Identificar fraudes, como você mesmo falou, ali, e às vezes quem entra em contato já começa a dar todos os dados, né? Com a entrada da geração Z no mercado, como empreendedores digitais, né? Vocês acham que esse cenário está mudando? Está mais difícil de enganar os consumidores, né? E como que essa nova geração impacta a segurança e a prevenção de fraudes no e-commerce? Bom, vamos lá. Então, geração Z, né, são os, vamos dizer assim, o pós-millennials, né? A turma que tem aí, que acho que nasceu entre 99, se eu não me engano, a partir de 99. O que acontece, né? Primeiro, você comentou o mapa da fraude. O mapa da fraude, a gente teve, ano passado, uma, entre aspas, uma surpresa, que o idoso sempre foi ali um perfil mais suscetível, por não estar tão digitalizado, mas no ano passado a geração Z se destacou ali como um alvo, como o maior alvo, proporcionalmente falando, às tentativas de fraude, foi com a geração Z, tá? E aí, pensando um pouquinho, mas como assim, né? O cara já é super digital, como é que é fácil enganar, né? Assim, como que a tentativa vai justamente na geração Z? Bom, então a geração Z já nasceu digital, né? Ele já tem todos... Então, o que é o bom? Tudo que tem luz tem sombra, né? Na verdade. Então, o que é o bom? Exato. Então, não sabe o que é um cheque, o que é um fax, né? Se a gente for entrar nisso, a gente vai... Vou falar a minha idade aqui, então é melhor a gente ficar na boa. Não sou geração Z, já deu para perceber. Negocinho no cartão, né? Exato. Não, eu tenho filhas da geração Z, então imagina, né, a situação. Mas o que acontece é que são os nativos digitais, são early adopters de todas as tecnologias, né? É muito fácil você implementar qualquer tipo de autenticação ali, eles não se sentem ali, vamos dizer, invadidos, porque são pessoas que têm uma familiaridade muito grande. Exatamente. São pessoas, sim, mais atentas em relação a essas questões, porém, é muito fácil, é muito familiar. Então, o que é muito fácil pode ser também fácil ali para um fraudador. E aí, quando a gente fala de geração Z, tem um ponto que é super importante, que, primeiro, pela facilidade, fica fácil de você, né, facilidade fácil, mas pela destreza que as pessoas têm no digital, muitas vezes eles podem deixar passar batido algum detalhe, né, ali que precisou ser feito, porque tem uma questão do imediatismo, de querer resolver tudo muito rápido, né? Então, hoje em dia, você não pode chegar para uma pessoa da geração Z e vai falar que vai demorar 3 dias para chegar alguma coisa na tua casa. Né? É muito difícil. Então, existe ali a questão do imediatismo. Mas tem um ponto que conecta com o que eu falei de engenharia social, que eu dei o exemplo de alguém ligando, mas não necessariamente. As redes sociais, a geração Z, ela se comunica através das redes sociais. E os fraudadores estão atentos às redes sociais. Uma vez que você se expõe demais na rede social, você está dando ali informações preciosas e que não é simplesmente um dado, é um comportamento seu, da sua vida, que você expõe na rede social e que o fraudador usa aquilo. A gente falou de exemplos. O mais comum é a fotinho do WhatsApp, o roubo ali, ele usa uma foto sua que você publicou ou no seu perfil do Instagram ou no seu perfil do TikTok, seja onde for, se rouba aquela foto e ele se faz passar por você usando um outro número e aí as outras pessoas acabam caindo no golpe, né, no fim das contas. Então, quando a gente está falando de geração Z, o que preocupa é justamente a facilidade, né? E a exposição. A exposição, ela é perigosa. Por mais que a gente saiba que hoje em dia não tem como a gente se esconder mais, né? Quanto mais, né, as pessoas se colocam a sua vida ali exposta, ela fica suscetível também. Então, existem outros tipos de engenharia social que são feitos, não necessariamente com um link de um phishing, mas usando as informações que você mesmo deixou à disposição. Então, esse é um perigo que a gente vê e que a gente viu o aumento de tentativa de fraude justamente na geração Z, por incrível que pareça. Que coisa, dado interessante, exato, né? Porque a nossa senso comum parece que é o contrário. A gente não pensa que... Eu penso, os meus amigos jamais seriam, né? Agora minha mãe já foi, minha avó já foi, minha tia também, né? Exato. Gente se passando por mim. Exato. Bem comum. Perilo, quais são as principais consequências para um lojista que sofre fraudes recorrentes, né? Além do prejuízo financeiro direto?
Em vez de a gente focar ali no retorno sobre investimento, né, quais são os outros problemas que esse lojista vai enfrentar? O principal, acho que é risco de imagem e de reputação, né? Porque hoje, com esse cenário, todo mundo em mídia, todo mundo tendo acesso a tudo, o lojista que tem a tua loja, a tua marca comprometida, isso vai virar Reclame Aqui, vai cair num Zoom, vai cair em algum canal lá que você vai fazer a busca por essa loja e vai estar lá uma reputação negativa e daí provavelmente você vai perder vendas devido a isso. Então, eu acredito que além da financeira, a de imagem e reputação é algo que está ali na veia para venda mesmo. Então, se não tiver uma marca consolidada e que transmita segurança para quem está comprando, a competitividade é alta. Então, se eu tenho a mesma oferta em dois lojistas, mas eu sei que uma tem muito problema, tem risco de fraude, tem uma imagem já arranhada, eu vou partir para a segunda opção. E voltando para o financeiro, não só ali a perda da fraude em si, existe o risco também de algumas penalizações por parte de adquirentes ou da própria bandeira. Então, estabelecimentos que têm um alto índice de chargeback, né, que são as contestações ali via cartão de crédito, existem regras dentro do arranjo ali que envolvem a bandeira e o adquirente, que se você não conseguir manter índices saudáveis num determinado período, numa determinada recorrência ali, você pode ser penalizado, inclusive por parte do adquirente, ele fechando a porta ali para você transacionar com ele, ou até o descredenciamento por parte da bandeira. Então também tem que ficar atento a isso, né? E conforme vai aumentando a exposição desse lojista, você pensa que dentro desse arranjo tem outros atores, né? Então você tem o banco emissor do cartão, você pode ter um adquirente, você tem a própria bandeira, e ninguém vai querer assumir, vai querer ter a tua imagem vinculada a um lojista ali que está tendo problema. Então, os outros agentes dentro desse ecossistema também acabam adotando medidas mais restritivas. Então, daí você pode ter um risco de começar a perder a aprovação, porque o banco emissor do cartão viu que a gente tem problema com aquele determinado lojista, ou o adquirente que está administrando aquela conta, toda vez que tem transação aqui, tem problema de chargeback. E daí o arranjo em si vai fazendo ajustes que chega num ponto que a sua taxa de conversão vai muito baixa. E o antifraude também consegue filtrar o que bate na adquirência, né? Então começa a enviar uma informação mais limpa também, mais limpa, né? Exato. Começa a mandar muita coisa ruim para a adquirência, exato, a adquirência começa a bloquear também. Só manda coisa ruim aqui, então eu vou fechar a torneira. Então tem um risco, tem o risco direto ali, né? Mas acaba tendo todas essas consequências e eu acredito que para o pequeno e médio o que até acaba impactando mais é a questão de imagem mesmo, né? Porque ele vai estar competindo talvez ali num cenário que tem outros players maiores, então já é difícil ele competir pela oferta e ter a imagem dele ali arranhada compromete. Eu toda vez que vou fazer alguma compra, cara, é certeza, eu vou no Reclame Aqui, ver se tem alguma coisa, qual que é a nota lá das RAs lá, e você faz busca em alguns sites ali para ver como que está o índice de reputação, né? Se tem entrega, se tem algum problema com fraude, enfim, você vai tentar avaliar. Então, acho que dentro desse contexto da imagem que o estabelecimento transmite para o mercado, tem essa questão da fraude também que acaba impactando indiretamente ali no final do dia. Ótimo. E na opinião de vocês, olhando agora um pouco para futuro, né? Uhum. O que vocês veem de tendência no mercado de segurança e controle de fraude para os próximos anos aí? Como que os lojistas podem se preparar para esse futuro? Começando por você, Carol. Acho que eu vou pegar até o link com o que ele falou, que ele comentou, né, sobre adquirência, bandeira, os outros agentes, né? Esse arranjo todo também. O arranjo é complexo. Vai assumindo. E hoje a gente tem uma outra forma de pagamento importantíssima, que é o Pix, né, que tem conquistado um espaço fantástico, né, se a gente for falar. Hoje o Pix, vamos dizer assim, a responsabilidade pela fraude do Pix não está no lojista, porém, como é no cartão de crédito, então hoje a responsabilidade final ali, se acontece uma fraude, quem vai ser penalizado é o lojista, né, nesse arranjo todo. No Pix ainda não, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O que eu vejo assim, principal tendência, e que é para o bem, na verdade, e que o lojista precisa ficar atento,
é que não é só mais ele que tem, né, ele tem que se preocupar, mas que todo o arranjo está olhando para isso. Então, o que antigamente ficava total nas costas do lojista de ter que se responsabilizar por todos os detalhes ali, ele também hoje ele pode contar com os outros membros do arranjo, está todo mundo preocupado com isso. Então hoje, por exemplo, existe uma resolução no Banco Central, o que a gente tinha na ClearSale anos atrás, que eu comentei do efeito rede, de todo mundo marcar, olha, eu sofri a fraude aqui, com esse perfil, e a gente vai gravando essas informações. Hoje, acho que faz 2 anos já, né? Vai fazer 2 anos a resolução 6. É uma resolução do Banco Central que obriga as instituições de pagamento e bancos a marcarem num único banco de dados, que, obviamente, ele é compartilhado, o que aconteceu de fraude. E aí não estou falando só de fraude de pagamentos, mas fraudes de crédito, de identidade, etc. Então, existe uma tendência muito grande exatamente de compartilhamento de informações para que evite acontecer esse cruzamento. Então, não é só mais os antifraudes, que são todos, né, não só a ClearSale, mas todo mundo que tem solução de fraude olha para isso. Os bancos estão olhando para isso, de alguma forma ou de outra, obrigatórios. As bandeiras, com a tokenização dos cartões, por exemplo, né, que já vem aí uma agenda pesada de mascarar o número do cartão para que ele não fique transacionando na rede ali, né, para que esse número de cartão não seja compartilhado. Você tem as próprias adquirências ali embutindo. Tem o 3DS, que é uma solução que é do arranjo também, que envolve autenticações. Então, acho que uma tendência é espalhar esse conceito de que todo mundo precisa estar de olho na fraude, não só o lojista, não só quem vai receber o pagamento no final. Então, acho que essa é uma grande tendência. E uma outra grande tendência é a quantidade de soluções que hoje existem disponíveis no mercado, né? E o mais importante é você saber o que funciona para você, o que está ali no seu colo. Quem é o perfil do seu cliente? Que tipo de mercadoria você vende? Que tipo de serviço você vende? Não é uma mercadoria, às vezes é um serviço. Tá, mas para serviço, os dados que eu preciso prestar atenção é diferente dos dados que eu preciso para mercadoria. Então, o endereço, por exemplo, o dado do endereço no serviço não é tão importante quanto numa entrega de mercadoria. Então, olha para o seu negócio primeiro. Quem é o seu cliente? Qual é o tipo de coisa que você está fornecendo, se é produto, se é serviço? E o que se encaixa para você? Que tipo de pagamento você vai querer aceitar? Né? Quanto tempo de resposta você tem que dar? Tudo isso é importante para você entender o que você vai usar de solução. Então, acho que uma grande tendência é a pulverização e para o bem também. A quantidade de soluções que existem hoje, muita tecnologia, cuidado com a inteligência artificial, que ela pode ser uma armadilha se você não souber usar, se você não tiver dados dentro de casa, é super importante. Mas tem que tomar muito cuidado, esse é um assunto para um outro painel, só falar de inteligência artificial. Mas acho que, né, a gente tem que falar de tendência, tem que falar de inteligência artificial. Exato. Mas tem que tomar cuidado, porque não adianta você ter uma super ferramenta se você não tem os dados dentro de casa, né? E você não olhar, porque o fraudador também tem inteligência artificial. Mas... Você disse que existe um banco de dados compartilhados de fraudes, né? Isso, exatamente. Então, as empresas como o ClearSale, né, uma das grandes forças são os dados. Exatamente. Vocês têm mais dados do que os demais, portanto, os seus modelos têm mais performa, porque a gente tem mais tempo de mercado, a gente gravou isso durante muito tempo, continua gravando, continua recebendo, e o fundamental é o que eu falei, é a retroalimentação. Para um modelo funcionar, não adianta eu colocar lá o modelo e achar que ele vai andar sozinho. Eu preciso o tempo todo entender o que deu errado, para ensinar de volta o modelo e dizer para ele, falar assim, olha, isso daqui não funcionou, voltou fraude, não tem fraude zero. Por que voltou fraude? Tinha um erro aqui, a gente tomou uma decisão errada aqui. Acertei, né? Exatamente. E a gente aprende com o erro o tempo inteiro. Se você não souber aprender com o erro, você fala assim, tomei uma fraude, nunca mais vou pôr antifraude. Não, pelo amor de Deus, aí é que você tem que alimentar o seu antifraude com aquela fraude que você tomou. Então, com os dados disponíveis para todo mundo, os modelos vão fazer uma grande diferença, né? Uma vez que o dado vai ser o mesmo, né, na mão de todo mundo. Exatamente. A gente falou sobre isso outro dia. Complementando a Carol, eu acredito que o lojista que queira tentar resolver o problema sozinho, a chance de êxito é baixa, né? Dificilmente você vai conseguir adotar estratégias eficientes olhando só para dentro de casa.
Talvez grandes marketplaces que a gente tem hoje aqui no Brasil, grandes varejistas, isso é até possível, é difícil, mas é possível, porque você tem um share de mercado, você vai ter mais dados, então você consegue internamente ali fazer toda essa parte de manipulação, inteligência de dado ali, criar seus próprios mecanismos de machine learning, de IA, enfim. Mas para o pequeno ou médio que está começando, dificilmente você vai conseguir resolver o problema sozinho. Então, é importante estar antenado e avaliar as melhores soluções de acordo com o segmento, né? Então, você tem o uso da IA, igual a gente falou, né? Ele serve tanto para o bem quanto para o mal. E a IA não só ali no sentido já de... Hoje um problema que a gente tem muito é a criação de identidade falsa, né? Da simulação, seja facial ou de voz. Então isso já é uma realidade. Então você tentar talvez combater isso internamente sendo pequeno, cara, qual que é a tua referência? Como que você vai comparar? Como você vai saber se é ou não a pessoa? Ou a tecnologia que você tem não é suficientemente capaz de identificar aquilo. E a própria IA começa a gerar, acho que a Carol falou isso no início, né? Antes o fraudador era quase que ele por ele. Hoje você coloca uma IA, você monta um call center de robozinhos aqui fazendo ataque massivo. Então, daí, o teu tempo de reação, talvez não tendo uma solução ou não tendo uma estrutura dedicada, é o caso que você falou da bicicleta, né? Funciona, mas na hora que você tiver um ataque, até você entender que teve um ataque, até identificar qual foi o padrão de ataque, e onde estava a vulnerabilidade ali dentro da tua estrutura, cara, você já pode até quebrar teu negócio. Exato. E a IA cada vez mais também simulando o comportamento humano. Então, acho que são os desafios aí para quem está querendo começar ou está tentando rampar ali. É difícil. É difícil. E falando em quem está querendo começar agora, né, no final do nosso painel aqui, que dica, que sugestão vocês dariam para quem está começando o negócio agora e já quer iniciar um negócio seguro desde o início? Pode fazer jabá, não tem problema. Claro. Tá? Mas que sugestões, que ferramentas, que abordagem vocês recomendariam para quem está começando agora e falando, não, eu não quero me preocupar com isso desde o início? Legal. Acho que a primeira coisa é um conceito de que nunca ache que não vai acontecer com você. Ainda mais os varejos menores, né? Os comércios menores. Então, você acha que não... O que a gente Ninguém escuta... tá olhando pra mim, né? Não, eu sou pequeno, ou eu conheço o meu cliente. Aí você conhece até ele virar um deepfake, né? Exato, e você aprovar uma compra para um robô, né? Então, assim, é um erro, infelizmente, no Brasil. A gente não pode descuidar, nós estamos falando de Brasil, né? Onde o crime organizado, desorganizado, qualquer tipo de crime, ele é um negócio. Ele é um negócio. Então, primeiro, nunca acha assim, eu conheço o meu cliente, eu sei que é ele e eu estou vendendo certinho. Então, sim, você conhece o seu cliente, você quer atender o seu cliente da melhor forma, mas não dá para você achar que só o seu conhecimento vai ser suficiente. Então, conte com quem sabe fazer isso, né? Não precisa gastar milhões numa ferramenta de antifraude se você não tem como... tem ferramentas que são self-service, né? Por exemplo. A ClearSale trabalha com vários tipos de ferramentas. Tem a self-service, tem as prontas, que a gente chama de full outsourcing, que você já tem ali alguém cuidando para você. Mas, assim, vê o que é o seu negócio, o que cabe dentro da sua realidade. Não adianta você comprar uma máquina gigante se você não souber operar. E conte com parceiros que, de repente, possam aglutinar todas essas soluções em algo que vai facilitar a tua vida. Como é o caso do Asas aqui, sem querer fazer jabá, mas já fazendo. Um parceiro que olhe para o seu negócio como um negócio, entenda o que você está fazendo, qual que são as particularidades do seu negócio, para ele poder justamente ser teu conselheiro nesse sentido. Olha, vai dizer assim para você, olha, aqui nesse caso, usa essa solução com todas as ferramentas, ou não, aqui, de repente, do perfil, vale a pena você contratar um antifraude à parte. A gente tem casos de ferramentas que usam a ClearSale dentro da ferramenta, ou usam o seu próprio antifraude, e às vezes indicam a ClearSale e falam assim, no caso desse cliente, eu prefiro que ele use diretamente a ClearSale, porque ele tem ali um nível de, né, tem um tipo de produto, ou de serviço, ou maturidade para lidar com antifraude. Então, conheça bem o seu negócio, e não entre e achar que você... Claro que ninguém sabe melhor do seu negócio do que você. Mas o fraudador, ele é traiçoeiro. Então, faça uma análise muito clara de o que tem no mercado e começa pequeno.
E aí, principalmente de tudo, grave as informações, cuide dos dados, não só grave, mas cuida dos dados que você está colocando para dentro de casa. Tô falando de cuidar, segurança da informação, sim. Cuidado com vazamentos, onde você está guardando essas informações, porque é 1 minuto para esses dados estarem na rede e serem utilizados pelos fraudadores. Então, assim, a segurança da informação, o jeito que você está usando os seus dados, acho que é a base de tudo. Não adianta você nem contratar uma ClearSale ou nem um Asa se você não estiver cuidando dos dados que você está trafegando ali, tá? Então, isso é muito importante mesmo, a segurança da informação. Está contratando Asas, ClearSale, mas está compartilhando senha por e-mail. Exatamente, então tem que tomar muito cuidado. Milagre não dá para fazer. Mas eu estou bem em linha com o que a Carol comentou mesmo. Seria um pouco de inocência do varejista ou do comerciante, enfim, achar que ele está num dos países mais corruptos do mundo, com os maiores indicadores de fraude do planeta também, e achar que não vai acontecer nada com ele. Então, a gente não quer alarmar aqui, mas tem que ficar atento, né? Então, igual o cara falou, às vezes você conhece o teu cliente, mas hoje você tem inteligência que tá simulando. Então, acho que ter esse mindset de prevenção e não tomar medidas reativas, acho que já é o primeiro passo. E daí tentar entender dentro do teu budget ali qual é a solução que mais se adequa no teu orçamento. Igual acho que eu falei no início, né? Então, hoje em dia, o mercado oferece um leque de opções, e cabe você ali junto com o teu fornecedor, na hora que você estiver negociando, tentar entender o que cabe dentro do teu orçamento. Acho que o mais importante é ter algo. Então, é caro. Cara, hoje tem solução muito barata e que entrega resultado compatível, que vai te ajudar. Pode ser que tenham outras que entregam resultados melhores, mas você tem que entender, acho que é o momento do teu negócio, em que momento do teu negócio você está vivenciando ali e até onde vale a pena investir. E acho que o mais importante, né, a gente até brinca que aqui no Brasil não tem graduação para um monte de coisa, mas não tem para prevenção à fraude. Então, assim, ninguém sabe direito o que acontece quem não trabalha no dia a dia. Então, acho que é importante ouvir fornecedores, tentar entender como que o teu segmento tá posicionado no mercado, se é um segmento de maior ou menor risco, qual o tipo de fraude que acontece dentro do teu segmento, e daí você tentar entender quais são as soluções que mais se adequam. Então, acho que em linhas gerais, a dica que eu daria parta da premissa que você pode sofrer com fraude e tente buscar dentro do teu ciclo de negócio e dentro do teu orçamento aquilo que melhor encaixa para você. Mas não deixe de ter um parceiro, seja Clear, seja Asa, não deixe de ter uma solução. Até porque para chegar nesse nível, ClearSale, Asa, são bilhões de investimento, anos, né? Muita experiência. Você consegue contratar um custo marginal, né? De centavos por transação, reais por transação, então realmente é uma tecnologia que está muito acessível. Sim, muito acessível. Né? Tirando a Clear, eu acho que o core de nenhum varejista vai criar uma empresa para solução de fraude. Exato. Então, cara, investe naquilo, no teu core, né? Exato. Você sempre vai ter mais dados e mais soluções do que qualquer varejista do Brasil. Exato. Né? Exato. Bom, chegamos ao fim do nosso painel. Quero agradecer o Anderson Pereira. Valeu, eu que agradeço. Da Asas, Carol também, da ClearSale. Muito Obrigada. Bom ter esse papo com vocês sobre segurança, fraude, futuro também. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui, para vocês que estão assistindo também online, pelo YouTube do Space. E eu estou me despedindo agora. Quero que vocês façam os fechamentos, palavras finais. Por favor, Carol. Primeiro, de novo, agradecer o convite. Contem com a gente, com a ClearSale, com a Asas. A gente tem muitas parcerias, então consulta a gente, conversa, né? Como ele falou, a gente não necessariamente tem ali a obrigação, né, de conversar. A gente investe muito em parceria, ou seja, se você não quiser contratar a ClearSale diretamente, você pode contratar através de outros parceiros. Então, a Shopify é um parceiro nosso muito forte. A gente busca estar sempre integrado nas soluções que tem no mercado, não só plataformas, meios de pagamento. Então, onde você estiver ali no mundo online, você de alguma forma vai esbarrar com a ClearSale, seja diretamente ou indiretamente. E muito sucesso para os negócios de vocês. Acho que contem com a Shopify, com essa plataforma gigantesca que está
revolucionando aí o mercado. É cada vez mais fácil, então é muito fácil hoje em dia você ter uma solução, montar seu negócio online. Acho que a digitalização veio com tudo, né? Então, não acho que não é para você. Acho que um recado que gostaria de dar é para você sim, você vai conseguir, contem com as melhores soluções e vai dar certo. Então, muito sucesso para vocês e estamos por aqui. Obrigada. Isso aí, agradecer novamente pelo convite. Foi legal, Carol, a gente se fala quase sempre. Agradecer pela parceria também. E é isso, acho que a gente fala muito no segmento de fraude, independentemente de abrir uma conta com Asas ou contratar a Clear. Pra gente fala que quanto menos fraudador é melhor. Então, independentemente de estar trabalhando diretamente com as nossas empresas aqui, a gente sempre tem o intuito de tentar ajudar o ecossistema como um todo. Então, se não é o momento agora para o Asas, se não é o momento para a Clear, cara, a gente vai estar, tanto eu quanto a Carol, a gente vai estar super aberto a indicar, cara, conversa com fulano, conversa com tal empresa, porque pra gente o mais importante é ter um fraudador a menos no ecossistema. Porque hoje você pode não ter um relacionamento comercial direto comigo, mas se você é um fraudador, nada impede de você, em algum momento, ser um atacante na minha empresa. Então eu prefiro que você tire na tua empresa mesmo não tendo uma parceria direta do que esse agente trafegando no ecossistema. Então acho que a gente se ajuda bastante. E, novamente, eu agradeço o convite aí e estou à disposição para quem quiser nos acionar. Obrigado, eu que agradeço e até o próximo painel aqui no Shopify Space São Paulo. Obrigada.